R. Lens Produtora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver isso, mas olha só, esse é o programa Nova Mulher. Eu sou a missionária Cleide. Estarei esse mês de agosto com vocês, com o tema Mulheres Restauradas pelo Trono. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Mas antes de apresentar a convidada para vocês, eu quero falar da Style Fashion. Você aí, mulher, que quer um vestido maravilhoso, vá até a Style Fashion, vá até essa loja da Jamile. E eu tô com uma convidada especial aqui hoje. Gente, esse mês de agosto tá forte. Teremos grandes testemunhos de força, testemunhos de redenção, testemunhos de permanência, de restauração. O nosso tema desse mês de agosto é Mulheres Restauradas pelo Trono. E aí, você está preparada? Esse é o programa Nova Mulher. Fique com a gente. E hoje estaremos aqui com a doutora Laís. Doutora Laís é uma farmacêutica. E para quem assistiu o último podcast que eu participei, falamos da doutora Laís. A Laís é uma pessoa que me ajuda bastante nesse movimento que o irmão Rafael, né, desse Crente Podcast, me colocou. A Laís, ela me ajuda para a honra e glória do Senhor. É uma mulher que foi restaurada pelos sonhos, né? A Laís, ela tem um testemunho forte de restauração pelos sonhos. Por que desistir dos sonhos? Por quê? Né, doutora Laís? Seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero dizer que o céu vai descer nesse lugar. Amém, é uma honra estar aqui com você. Não só pelo nosso relacionamento, né, de uma amizade, de um parentesco, mas porque Deus abriu essa oportunidade de poder falar de tudo que Ele tem feito na minha vida. E você participa de muitas coisas, né? Então é uma honra para mim estar aqui hoje. Amém. Amém. Laís, eu quero que você, a partir de agora, conte um pouco da sua história. Como que eu sei que você vai contar melhor, mas eu sei que você nasceu praticamente dentro da igreja, né? E não é porque nascemos dentro da igreja que nós somos crentes, né? Somos cristãos. Em algum momento a gente precisa ter o verdadeiro encontro, né? E as histórias, independente de estarmos, né, diante do Senhor ou pensarmos, né? Nós temos sonhos, né? E como lidar com esses sonhos diante de tantos retrocessos, diante de tantas coisas que acontecem com a gente? Como lidar com esses sonhos e como chegar até a realização desses sonhos? Assim, para poder contextualizar para o pessoal que está ouvindo a gente, para poder ajudar com que vocês entendam, como a Cleide disse, eu nasci mesmo em berço evangélico. Meus pais, casados, se conheceram na igreja, se casaram na igreja. Tiveram eu e os meus 2 irmãos ali apresentando ao Senhor, já bebezinho. Eu lembro que eu fiz a minha oração de confissão, aceitando o Senhor Jesus com 9 anos. Eu me batizei com 12 anos. Mas meu trajeto de vida não foi... a gente fala que não foi aquele mar de rosas, né? Aconteceram muitas coisas desde a infância, desde a primeira infância, que foram me machucando, que foram minando meu coração a parar de acreditar que fosse possível viver aquela vida bonita, aquela vida que a menina idealiza, aqueles sonhos de menina, de ter um casamento saudável, de ter uma profissão bonita, de ser mãe, porque como menina a gente já começa ali, muito nova, já a olhar essas coisas, né? Desejar essas coisas. E o primeiro ponto que começou a minar esses sonhos foi
um abandono paterno. Os meus pais se casaram muito cedo e hoje, como uma mulher adulta e casada, eu entendo que eles não tinham maturidade suficiente, entendimento suficiente para aquele momento. Eles casaram assim, realmente, minha mãe acho que ele tinha 19 anos, 19 para 20 anos, e não porque foram obrigados, mas assim, naquela situação de, não, nós vamos, nós queremos, e a igreja, não, vocês têm que casar logo, porque crente quando começa a namorar, para não pecar tem que casar. Então teve essa pressão dessa forma, e eles acabaram casando muito cedo. E no começo, assim, do casamento deles, não estendendo muito, mas começaram os conflitos. E é normal que a falta de maturidade te leve a tomar decisões ruins. E, infelizmente, meu pai acabou deixando a gente. Algumas vezes eles tentaram reatar, indo e voltando, mas não conseguiram manter esse casamento. E menina normalmente é pegada com o pai, né? Não que meus irmãos não tenham sofrido, mas eu lembro que eu chorava muito, e chorava muito em silêncio, porque eu sempre fui mais quieta no meu canto, assim. E aquilo me doía muito, aquela falta dele. Eu lembro que eu olhava na rua e todo homem que eu via que era parecido com meu pai, meu coração disparava. Eu falava, meu Deus, é ele. E ele nem tava, às vezes ele tava em outro estado, tava em outro lugar. Que eu ouvia uma conversa ou outra de canto, sabe? Minha mãe falando com a minha avó. Mas aquilo disparava meu coração porque era a ânsia de encontrar com ele novamente. Isso foi, conforme eu fui crescendo, essa falta dele, essa situação, minha mãe fez o que ela podia fazer, criando a gente. A gente fala que ela fez o melhor que ela sabia com o que ela tinha. E é claro que ela não acertou em todas as coisas, porque eu que vivo um cenário diferente também não acerto em todas as coisas na criação do meu filho. Já que... Mesmo porque a primeira referência, principalmente da menina, é que o pai seja o super-herói. Né? E quando você se vê e não tem isso, e quando você começa a entender esse caminho, eu penso que para uma criança é muito difícil de lidar com isso, de lidar com esse abandono, né? E entender que o outro também foi abandonado, né? A sua mãe, no caso, ela também foi abandonada. Mas é muito difícil, porque o olhar de uma criança é muito intenso. O olhar de uma criança transmite e tem uma intencionalidade, assim, é fora do comum para nós que somos adultos, né? É por isso que diz na palavra do Senhor, né, que nós devemos olhar as coisas deste mundo com o olhar de uma criança, porque é um olhar sincero e intenso, né? Então, eu penso que foi muito difícil, né, esse lado do abandono mesmo. E você, em que você tocou nesse assunto, eu me lembrei que ele também sofreu isso. Porque hoje, a gente fala, hoje nós começamos a olhar para as pessoas que estão à nossa volta, que fizeram algo para nós. Se você olhar com o olhar de Cristo, você começa a entender que algumas decisões foram tomadas, ou comportamentos foram adotados, mas porque a pessoa também sofreu na sua infância algo parecido. E o casamento dos meus avós, pro lado de pai, também foi um casamento que não perdurou. O pai do meu pai também deixou a família e constituiu uma outra família. E trazendo para o que a gente estava falando agora, quando essa falta dessa segurança, essa falta desse homem dentro de casa que trouxesse a segurança para o meu feminino, para o meu lado como menina ainda, me fez ter vários, por exemplo, relacionamentos ruins. Então, eu lembro que minha mãe falava uma frase assim, Laís, por que você nunca consegue ficar sozinha? Porque toda vez você tem que estar namorando alguém. E isso dentro da igreja, eu estava dentro da igreja. Então, por que você termina um relacionamento e não consegue ficar nem um ano sozinho e já está com outra pessoa? E eu não entendia, porque realmente eu não conseguia, mas não é que eu não quisesse, mas é que eu não conseguia ficar sem uma atenção masculina. E hoje eu entendo que era uma transferência. Eu transferia para esse namorado, que também, desses que eu tive, todos imaturos também, e muitos deles não firmados no evangelho, pelo contrário, me afastavam ainda mais de Deus. Como essa atenção masculina que eu queria achar neles vinha dessa falta do meu pai. E algo que é muito mais profundo, que algumas pessoas vão se identificar, eu não tinha um relacionamento com Deus Pai, porque eu não tinha relacionamento com o meu pai terreno. Por muitos anos eu orava, falava com Jesus, falava com o Espírito Santo, mas chamava Deus de Deus, não chamava Deus de Pai.
Porque a visão paterna para mim era alguém distante. Então Deus é Deus, soberano, tá acima de todas as coisas, a gente respeita, mas não chega perto. Porque eu não tinha relacionamento com meu pai. E conforme eu fui crescendo, como eu falei, minha mãe fez o que ela pôde para sustentar a gente, para dar a melhor educação que ela podia. A família dela também ajudou bastante, a família do meu pai, algumas pessoas também ajudavam, mesmo que a gente não estivesse tão próximos. Meu pai é uma pessoa maravilhosa. E ele sempre foi um pai muito bom quando ele estava. Então, ele nunca foi violento conosco. Ele nunca cometeu nenhum tipo de abuso, nem psicológico, nem sexual, porque as pessoas já começam, ele fazia alguma coisa. Não, gente, ele não fazia. Ele é um pai muito amoroso, aquela pessoa que gosta de ter a família, que gosta de cozinhar para todo mundo. Mas ele tinha questões pessoais que o afastavam de nós, e isso eu sei que doía nele também, como doía na gente, nós os filhos, né? E nesse tempo de que a gente falou de sonhos, né? Nesse tempo eu comecei a desacreditar que, por exemplo, o casamento fosse uma coisa para mim. Que fosse algo que eu poderia conquistar, aquele relacionamento bonito que a gente vê na igreja, o pastor falando, de ter uma família no Senhor, de ter filhos. Eu falo assim, eu cheguei a falar essa frase: eu vou comprar meu carro, vou comprar minha casa e eu vou morrer sozinha. Vou morar sozinha, se eu namorar alguém, eu namorei, senão não vou mais casar e acabou. E nesse momento que eu falei isso eu já estava já com uns 20 e poucos anos, então foram muitos anos sofrendo essa falta, esse vazio no meu coração, que apesar de estar dentro da igreja, que a gente falou, né? Não é porque você cresceu na igreja que você é crente. Estar dentro da igreja eu ainda tinha esse vazio. Eu participava dos ministérios, eu já cantava na igreja, eu cantei muitos anos no Ministério de Louvor. Eu já participava de congressos, de retiros, de tudo, mas eu tinha um vazio dentro de mim. E como eu não sabia me relacionar com Deus, esse vazio não era preenchido por Ele, que é um vazio que só a presença dele que preenche. E quando eu falei isso, eu falei assim, não, eu não vou casar, vou morar sozinha, já estou formada na faculdade, vou ganhar meu dinheiro, enfim. Tudo que o mundo quer, né? Não, vive sua vida do jeito que você quer, você é livre para fazer o que você quiser, ninguém manda em você. E a identidade vai se afastando cada vez mais, né? Não, identidade nenhuma. Acho que se alguém me perguntasse naquela época o que eu era, eu só saberia falar qual era a minha formação acadêmica. O que você é? Farmacêutica. Como se isso resumisse toda a minha vida. E teve uma pastora muito importante, pastora da minha mãe na época, que ela falou assim, Ruth é o nome da minha mãe, falou assim, preciso falar com a Laís. A Ruth aqui é muito famosa. A Ruth foi que me evangelizou, que levantou um propósito de oração pela minha vida dentro desta família. Então, a Ruth, nós somos gratas à Ruth, viu, Ela gente? tem que vir aqui também, né? E aí a pastora dela veio falar comigo, eu já achei que eu ia tomar uma chinelada de Deus, tipo, tô pecando, tô indo pra balada, tô fazendo coisa errada. Deus vai brigar comigo e eu volto pra igreja. E aí ela veio com todo amor e carinho e falou assim, que estava orando e que Deus falou com ela, que o Senhor ia preparar para mim um companheiro. Ela não falou um marido, eu lembro dessa palavra até hoje. Um companheiro e que dentro de 1 ano eu estaria casada. Isso foi, e eu lembro claramente, foi praticamente 1 mês depois de eu falar isso, e eu tinha falado no meu coração. Não tinha chegado em casa gritando, falando, eu vou morrer sozinha. Não foi isso. Foi no meu coração. Eu falei, quer saber? Não vou namorar mais ninguém, vou ficar sozinha. E ela veio e falou isso pra mim, e por dentro eu já pensei, doida, né? Como? Não tô namorando, eu vou casar em 1 ano? Mas ela começou a me dar detalhes de como aconteceria. E eu fui pra casa, eu não lembro se eu contei pra minha mãe de imediato, namorava com ela na época, e eu já estava me preparando pra ir morar sozinha mesmo, pra sair de casa, alugar uma casa pequena, e vou morar sozinha e pronto. E eu conheço meu esposo no trabalho, e resumindo a história, nós nos conhecemos, ele estava solteiro, eu também já estava solteira. Dentro de uns 4 meses nós começamos a namorar e com mais 1 ano a gente casou. Então desde que nós começamos a namorar até o casamento deu 1 ano e 3 meses certinho. E hoje eu posso falar que desses 13 anos que nós estamos juntos, que sim, o Senhor me deu um companheiro. Doutora, como lidar com o abandono dentro de um casamento? Você tinha o abandono de um pai, tinha a ausência de uma identidade
Então, eu entendo que o posicionamento, ele não havia ali, porque quando a gente tem ausência de identidade, o posicionamento ele se afasta junto, né, com a falta de identidade. E aí, nesse meio do caminho, a Laís casou. E agora? Porque eu não tinha, a doutora Laís, ela não tinha referência de um pai. E agora? Como lidar com esse abandono dentro do casamento? Como lidar com isso? As pessoas têm o costume de falar que o primeiro ano de casamento, ele é um mar de rosas, é coisa linda e tal. Gente, o meu primeiro ano de casamento foi triste, foi horrível, no nível que, assim, não deu 6 meses, eu falei, cara, eu acho que eu cometi a pior burrada da minha vida, eu não deveria ter casado. E eu era tão imaturo que eu cheguei a fazer um post no Facebook falando assim, estou quase arrependida. E aí, na hora, aí, nesse momento, eu já tinha me aproximado novamente do meu pai. A gente estávamos morando próximos, começamos a ir na mesma igreja. Eu comecei na igreja que ele frequentava. Ele, desse tempo, né, que ali da adolescência até essa parte da vida adulta, quando eu me casei, com mais ou menos 25 anos, nós fomos nos aproximando. Mas aquela aproximação assim, oi pai, tudo bem? Tudo. É isso, nos vemos a cada 3 meses, toma um café. Não era algo assim de estar junto, de conversar, de se perdoar, não. Era assim, tá, meu pai, ok. Fazer o quê? É isso. Não tinha muito o que estar junto. E aí, é engraçado que no dia que eu fiz esse post, o meu pai me ligou. Ele falou, isso tá tudo bem? Eu falei, tá. Sempre que a gente dá aquela mentira boa, né? Tá tudo bem. Não tava, nada bem. Ele falou, é porque eu vi um negócio aqui e eu queria saber. Aí eu abri meu coração pra ele, foi uma das primeiras vezes que eu abri meu coração pra ele e falei que estava acontecendo, que eu não estava feliz, que a gente estava brigando muito, que ele estava, algumas atitudes que ele tinha do dia a dia me machucavam. E essa falta de identidade me tornou uma mulher muito viril. Porque existe isso, né? O pessoal tem o costume de falar que a mulher é empoderada. Não é. É uma mulher viril que quer ter o lugar de homem, que quer ter esse posicionamento de homem, como eu me sustento, eu me banco, eu resolvo, eu faço e aconteço, eu troco o gás, eu que pago o carro, eu que troco a tomada. Não preciso de você para nada, apenas para a procriação, que é a maior mentira de Satanás para esses tempos, né? E mesmo porque a palavra do Senhor é muito clara quando ela diz que a iniquidade dos pais é visitada nos filhos, né? Então a gente carrega essa herança também, né? Eu costumo dizer bastante isso, para que estejamos atentos às heranças que nós carregamos. E muitas vezes o pai e a mãe ainda continuam vivos, a herança continua sendo construída e as pessoas estão no engano, né? E é esse engano que pega a gente no meio do caminho aí. Sim. E o meu esposo, ele é viril, mas ele tá no papel dele de homem, então ele tem que ser. Porque a dificuldade é quando tem uma mulher muito viril e um homem emasculado, que é aquele homem que não se posiciona dentro da sua casa e obriga inconscientemente essa mulher a tomar posição. Só que nenhum dos dois estão felizes. Ele por dentro está frustrado porque ele entende que ele poderia fazer mais, que ele poderia ter outro posicionamento. E ela por dentro está frustrada porque ela se sente sobrecarregada, cansada, um fardo. Eu tenho que fazer tudo. E aí tem os jargões da sociedade, que é o homem banana, que é isso. Mas é porque realmente os papéis estão trocados. Essa falta de identidade. E acontece, na mesma casa que tem a falta do pai, torna meninas viris, mulheres viris, e homens emasculados, ou seja, um homem não sabe ser o sacerdote da casa, não sabe ser o homem da casa, e a mulher não sabe ser feminina, não sabe se colocar no papel de ser cuidada, de ser achada, de ser um tesouro. E isso foi o que aconteceu comigo. E aí nós ficávamos brigando. Era como aquela competição velada de quem pode mais, de quem vai fazer mais, como se aquilo definisse como pessoa e como se aquilo definisse o valor como pessoa. E depois de um certo tempo, principalmente quando o Joaquim nasceu, nós já tínhamos casado há 3 anos. Incrivelmente, quem se tornou a minha principal rede de apoio foi o meu pai. O meu pai e a minha madrasta. Eles tinham casado já há um tempo, casou com a Zélia, né? Que é uma mulher de Deus. Nesse tempo ele já tinha sido restaurado, como eu falei.
ela já era uma pastora, ele tinha se tornado pastor, ele já estava nesse processo, desse caminho de volta, de ter um relacionamento com os filhos. E a minha mãe trabalha, ela tem a empresa dela, os meus sogros também eram um pouco mais longe. Então, a minha principal rede de apoio, quem ia para minha casa quando o Joaquim era recém-nascido, quase que todos os dias, era o meu pai e minha madrasta. As pessoas que eu tinha menos relacionamento durante toda a minha vida, até esse tempo. E esse relacionamento, esse momento de estar junto, de aceitar que as pessoas cuidassem de mim, não do jeito que eu queria, a comida não ia ser da hora que eu queria, do jeito que eu queria, o jeito de limpar a casa não ia ser do jeito que eu queria, mas eles faziam ainda melhor do que eu poderia fazer sozinha naquele momento, que todo mundo, toda mulher que tem filho, independente se ela tem a rede de apoio ou não, a gente passa pelo puerpério. A rede de apoio ajuda muito, mas o puerpério ele tá aí para todo mundo. E é fisiológico, é hormonal. Não dá para escapar dele. E aquele momento eu tive que baixar essa guarda de querer que as coisas sejam como eu quero, esse jeito altivo, e falar assim, olha, eu tenho que aceitar o que eles podem me dar, porque eles são os únicos que nesse momento podem me dar a presença. Não que a minha mãe não me desse ainda recursos, ela ama dar presentes para o Joaquim, me presentear também. Ela dá atenção, ela tem sempre uma palavra de um conselho, uma palavra vinda mesmo do Senhor. Mas a presença física, que é o que eu precisava naquele momento, só eles podiam dar. E eu tive não como obrigada, mas eu aprendi a aceitar o que eles tinham para me dar do jeito que eles são. E essa minha virilidade foi caindo, foi descendo. Eu comecei a olhar para o meu esposo e falei assim, não, o Senhor me deu um companheiro, sim. Porque em momento nenhum de uma palavra dura que eu mesmo falei, ou um comportamento soberbo, ele foi embora. Ele me retrucou com uma outra palavra mais dura ainda. Ele procurava entender e a gente ia se acertando do jeito que sabia. Porque o meu esposo ainda é 6 anos mais novo do que eu. Então, como é que eu poderia cobrar dele uma maturidade de, você tem que me entender porque eu que sou mulher, sendo que ele também era novo. E a última coisa que eu queria era viver um relacionamento que os meus pais viveram. De ver briga dentro de casa, de ver aquela situação que às vezes as pessoas, então vocês pais que estão assistindo hoje, se você briga na frente do seu filho, não ache que está tudo bem. Porque a criança que assiste briga dentro de casa, ela começa a normalizar isso e é normal ela achar briga lá fora. Ou ela se torna briguenta, ou ela aceita que as pessoas briguem e diminua ela. E não brigar, não um chefe que chama atenção. É brigar de ser ofendido, de aceitar ser ofendido, de aceitar apanhar fora de casa. A gente não sabe, né? Porque tem muita mulher que apanha no casamento, mas é muita menina que apanhou muito dentro de casa. Então ela aceita isso porque foi criada assim, é normal apanhar. Vai muito mais além, porque abandono paterno ou materno parece que é uma coisa normal do dia a dia de hoje, né? Eu estava conversando ontem, inclusive, com uma cliente que é uma das maiores ciladas de Satanás para esse tempo. Normalizar o abandono da família. E tem muitas pessoas, e infelizmente muitos cristãos que estão normalizando também. Não estou feliz, vou separar. Mas não sabe que, infelizmente, está cumprindo um plano de Satanás. Ao invés de procurar ajuda, de procurar persistir, de procurar terapia, os recursos que o Senhor Deus nos dá, normaliza e fala, não, a gente é amigo agora e fica cada um pro seu lado. Mal sabe a bagunça que está fazendo na cabeça dos filhos. A minha maior luta como terapeuta, eu cuido de casais também. A minha maior luta é essa. Porque realmente está neste tempo muito normalizado a questão do abandono, a questão da, casei, não estou gostando, vou separar, não amo mais. Eu sempre falo que paixão, ela é um piscar de olhos, um estalar de dedos. Mas amor não, o amor é um processo de construção mesmo. É um processo de construção que tem feridas a serem cicatrizadas, né? E como lidar, né, com isso diante de toda essa situação, porque existiu uma vida para trás, né? E aí a Laís conhece o esposo, casa, tem a questão da dependência, tem a questão da virilidade como mulher, mas tem a questão do abandono
E sonhos, como eu construo os meus sonhos olhando para trás com tantas coisas ruins? Como ainda ter sonhos? Foi nesse momento que meu pai volta a fazer parte da minha vida, e eu falo intensamente porque a gente realmente chegou um momento, inclusive, que nós moramos juntos. Nós alugamos um sobrado bem grande e você chegou a conhecer essa casa. E nós moramos juntos por quase 3 anos. E foi assim, nesse momento que eu aprendi a aceitar ele com todos os acertos e defeitos de ser humano, porque todos têm, é, e amá-lo do jeito que ele é, com o que ele tem para oferecer. E amá-lo tão intensamente que nesse processo eu comecei a fazer o caminho de volta, só que com Deus. De começar a conhecer Deus como Pai, de conhecer o colo do Senhor, um lugar para chorar, para falar assim: Deus, eu me formei, eu estou nessa profissão, mas não era isso que eu queria. Eu me sinto presa, não foi isso que eu sonhei quando eu era menina, quando eu escolhi essa faculdade, quando eu escolhi essa profissão. E eu preciso que o Senhor, como Pai, me aconselhe o que eu devo fazer. Então, isso não foi, isso parece que é da noite por dia contando, mas esse processo durou quase 7 anos, que foi o tempo que a gente estava muito próximo, que agora ele mora em outro estado, foi cumprir um chamado missionário, ele e a Zélia. Mas desses 7 anos, esse processo também de voltar, de conhecer Deus, voltar não, mas de conhecer Deus como Pai, foi acontecendo dia a dia, dia a dia. E eu sei que isso foi. A gente sabe que as coisas têm permissão de Deus, mas não é a vontade dele, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas existe a permissão por conta dos nossos próprios pecados, dos nossos erros. E pecado a gente pede perdão, mas tem consequência. A Bíblia fala sobre isso. Como a raiz de iniquidade também traz consequência para a família. Então eu fui podada em algumas coisas, porque eu tinha muitos maus costumes, mesmo estando dentro da igreja, e eu precisei aprender a colocar todos os meus sonhos na mão de Deus. Aqueles sonhos que eu tinha deixado para trás, como uma grande profissão, de ser bem-sucedida, de ter bens, de ter riqueza, apesar de ter vindo de um lar muito humilde, nunca nos faltou nada. Que a palavra do Senhor fala, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então eu não posso falar que eu passei fome, eu passei necessidade, não. Mas sempre tem alguma coisa que você queria e a minha mãe não tinha como me dar. Mas o Senhor sempre supriu naquilo que era necessário. Mas ainda assim, um lar um pouco escasso. De que, isso aqui, para conseguir você tem que trabalhar muito. Tudo é com muita dificuldade. Você sempre tem que fazer melhor do que os outros. Se você fez bem, você não fez mais que a sua obrigação. Isso começa a te deixar frustrado de, eu formei, eu trabalho, mas esse auge, esse ápice da vida profissional ou financeira não é para você, assim, vai aqui todo dia bonitinho, que aqui você não vai dar ruim, né, que a gente fala. Seguir nesse ciclo não vai dar ruim. E ali o Senhor foi me resgatando nesse sentido profissional, depois que eu aprendi a colocar na mão dele o que o que o Senhor quer que eu faça. É para eu ser farmacêutica em que âmbito ali da sociedade? É para eu mudar de profissão, porque às vezes eu escolhi essa profissão porque foi a primeira que eu vi que eu achei legal, mas às vezes nem era para fazer isso. Então foi um processo desse tempo para que o Senhor fosse me guiando por caminhos. E hoje, eu acabei de lembrar disso, acho que nem tinha conversado contigo. Eu acabei de lembrar de uma palavra profética que eu recebi em relação ao trabalho que eu tenho hoje. Nós estávamos num mês de festa na igreja que eu congregava. E nesse tempo que eu morava ainda com meu pai e com meu braço, o Joaquim bebê, tinha mais ou menos uns 3 anos. Pra você ter ideia, eu perdi, por conta de trabalho, eu perdi a primeira vez que o Joaquim foi na praia. Porque eu estava trabalhando, era um feriado, final de semana, e o meu pai e a minha madrasta iam pra praia, chamou a gente, falou assim, vamos todo mundo? O Kleber estava de folga, eu falei, gente, eu não posso ir porque eu que tô de gerente da loja hoje, eu não posso faltar. Eu trabalhava dentro de drogaria, e drogaria não tem, sábado, domingo, o que for, tá na escala, tem que ir. E eles foram e eu só tenho uma foto e um vídeo da primeira vez que o Joaquim foi na praia, com 1 aninho. Voltando nesse tempo dessa profecia, teve essa semana de festa e vinha um pregador de fora
E a gente sempre que tinha um pregador assim da igreja, não todos, mas alguns a gente recebia em casa. Hospedava na nossa casa, porque essa casa realmente era muito grande. E ele foi, e era um pregador que eu queria conhecer muito, ele é até bem famoso hoje em dia. Eu falei assim, nossa, eu queria conhecer tanto, Deus move através da vida dele com cura, também com dons de milagres, enfim. Eu falei, poxa, eu queria conhecer tanto ele, tá ali, ele vai estar dormindo na minha casa, eu não vou vê-lo. E aí passou, quando eu cheguei em casa, ele estava saindo, tinha assim, sabe quando parece que é aquele atraso que o Senhor preparou para eu poder encontrar? Tenho certeza. Para eu poder encontrar ele saindo para pegar o avião e ir embora, porque ele é de Balneário Camboriú, nem é daqui de São Paulo. E quando eu cheguei, ele estava saindo, ele falou, é você que é a Laís? Me falaram tanto de você e a gente não pôde se ver, se encontrar. Eu falei, sim, e tal. E aí eu tinha comprado um livro dele, ele autografou para mim. E ele falou assim, posso orar por você? Eu falei, amém, né? Pode orar. É o que eu quero, ora por mim. E aí ele começou a orar e ele orou e ele falou assim, olha, Deus vai preparar para você um trabalho em que você vai ter tempo com a sua família. Que você vai ter momentos de felicidade com a sua família e você vai ter tempo para estar em casa. E isso foi 2017. Em 2019 eu fiz transição de carreira. E hoje eu tenho um trabalho que inclusive eu posso estar aqui. Só assim, não, hoje eu não vou atender, estarei lá gravando. Ou então posso ter o momento de levar meu filho para a escola, de estar com ele. Não, esse final de semana nós vamos viajar. Então, exatamente o que foi falado, e veja que a minha história normalmente é essa, né? Ó, o senhor vem e fala tal coisa. Dá um tempo, acontece. Não que outras pessoas não vivam as promessas, mas eu percebo muito na minha vida que é como se Deus falasse assim, olha, eu sempre estive aqui, eu nunca te desamparei, eu nunca deixei de ser seu pai, e eu tô te provando que eu tô aqui e que eu te escuto em todo momento. Desse momento, desse resgate de sonhos de profissão, se tem algo que eu posso falar o Senhor não tem prazer em ver uma mãe fora de casa. O Senhor não tem prazer em ver os pais ausentes da criação dos filhos. E se você vive isso hoje, você que está nos ouvindo, ore ao Senhor. Peça a Ele, fala, Senhor, eu quero ter tempo com a minha família, eu quero ter tempo na minha casa. Porque da mesma forma que aconteceu comigo, e que não foi uma transição fácil, não foi algo assim, surgiu uma oportunidade, vamos lá. Não, eu comecei sem nada, sem dinheiro nenhum. Eu comecei com a cadeira e a mesa que eu tinha dentro de casa e comecei uma empresa, né? Sem capital de giro nenhum, só com cartão de crédito e o limite e vamos embora. É o que tem e vamos. Isso aconteceu em 2019. Mas foi diante de uma palavra. Foi mediante uma palavra. E depois teve outra palavra de confirmação, porque eu estava morrendo de medo de fazer, de abrir empresa sem ter nada, sem ter dinheiro, sem ter ninguém de resguardo financeiro. Porque o que eu e meu marido ganhava dava só pra gente. Mas veio uma outra palavra e falou assim, não, pode ir que eu tô com você. Eu falei, não, então amém. Se o senhor falou que tá comigo, não tem quem esteja contra, né? Laís, muitas mulheres, elas sonham, né, em ter o próprio negócio. E nós aqui estamos falando de restauração e sonhos. Qual é a dica que você daria para essa mulher que está muitas vezes disposta, disponível, mas não está preparada? Profissionalmente falando, você pensa que precisa haver uma preparação, né? Qual é a dica que você daria para uma mulher que quer começar o seu negócio? Olha, hoje eu sou empresária da área da beleza. Eu tenho uma clínica de estética. Apesar da primeira formação ser como farmacêutica, eu tenho especialização para estética e tudo mais. E, no geral... Sua clínica é em São Paulo? Minha clínica é em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo. Você precisa primeiro entender qual é a sua aptidão. Porque tem muitas mulheres que param assim, preciso de um dinheirinho, vou ser manicure. Mas, às vezes você não é uma manicure boa. E isso não é uma ofensa, é uma questão de percepção, de você se conhecer. Fala assim, não, o que eu sou boa? O que eu faria, aquela história, né? O que eu faria todo dia se não se chamasse trabalho? O que eu faria de graça todos os dias? Porque quando você decide ter uma empresa,
É uma certeza, as dificuldades virão. Dificuldades financeiras, dificuldade com o fornecedor, com o funcionário, até com o aluguel, às vezes você vai ter uma dificuldade. Então você precisa entender naquilo que você é boa, para que quando a dificuldade chegar, porque é uma certeza que ela vai vir, você vai continuar fazendo sem desistir da vida, sem desistir de tudo, sem fechar as portas e entregar. Porque eu conheço pessoas que tentaram várias coisas. Tentaram fazer artesanato, tentaram fazer ser cabeleireira, tentaram várias coisas. Mas não era o que tinha de paixão dentro do coração. Não era aptidão. Não tinha aptidão para aquilo. E é normal, porque eu também não tenho. Eu não tenho aptidão para várias coisas. Eu sempre tive para a área da beleza. Então, eu sempre gostei de mexer com o cabelo. Eu já fiz curso de cabeleireira. Eu sei fazer uma unha bem feita. Eu amo fazer maquiagem. E aí, a estética veio já dentro desse ramo da beleza. Agora, se você falar assim, não, vem aqui para você ser uma personal stylist. Eu falo assim, gente, eu mal sei me vestir. Eu não tenho como vestir uma pessoa. Fala assim, você fica boa com esse tipo de roupa. Não faço a menor ideia. Eu consigo não sair feia de casa. Para você, amiga, não sei arrumar. Então, mas tem pessoas que montam looks assim maravilhosos, sem Para formação. você tá acertando aí. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Mas eu fiz consultoria. Eu fui atrás de entender quais são as cores que beneficiam, tipo de roupa, modelagem. Graças a Deus, minha mãe tem bom gosto, me ensinou a me vestir bem, nunca me deixou sair estranha na rua. Essa Ruth. Com estampa misturada, né? Essas coisas não deixou acontecer. Mas tem pessoas que são super antenadas em moda e conseguem olhar para alguém e falar, não, você com tal peça, com corte esse, um corte reto, corte, enfim, V, tem o tipo de gola, tudo, sabe montar alguém. Então você já percebe aí uma aptidão. Fala assim, não, eu nunca fiz um curso de cabeleireiro, mas eu sei fazer uma escova como se eu tivesse formado ontem. Tá aí uma aptidão. Você precisa se conhecer primeiro. E se é algo que o Senhor tem colocado no seu coração, eu sei que é estranho falar e acaba até não sendo muito sábio em relação ao que o mundo acha. Mas não se preocupa com os recursos. Porque a primeira maca que eu comprei para conseguir começar a fazer atendimento de estética foi com um cálculo que eu não tinha feito de uma rescisão no FGTS. Sobrou R$ 500 e a maca custava R$ 500. E eu fui e comprei. E comecei a fazer drenagem. Eu só sabia fazer drenagem, que era um curso que eu tinha feito também com isso. Queria fazer esse curso para começar, porque eu estava fazendo a pós-graduação em estética, ainda ia começar a aula. E eu já tinha saído da farmácia, não estava trabalhando. E aí eu tinha feito meu cálculo e eu ia receber uns R$ 1.000 mais ou menos de FGTS, coisa pouca, que eu tinha ficado pouco tempo nesse trabalho. E aí quando eu cheguei lá, tinham R$ 2.000. Então eu paguei o curso e paguei a maca, fiquei com nada. Eu falei, não tem problema, agora a gente vai dar um jeito. E comecei a fazer as massagens, cobrando baratinho. Depois eu fui melhorando a expertise, melhorando os produtos, fui subindo o preço. Conheci uma pessoa que abriu as portas para eu abrir clínica junto com ela. Nós abrimos uma clínica, hoje em dia ela não faz mais parte, a clínica está só comigo. Mas, assim, o Senhor foi preparando oportunidades, pessoas, recursos, me deu uma palavra, em cima dessa palavra eu fui fazer, porque isso é importante. Se você tem uma palavra, vai e faça, porque Jesus ele foi intencional no cumprimento de todas as palavras sobre ele. Todas as profecias que tem sobre ele, em Isaías, em outros livros que a gente tem do Velho Testamento, ele foi intencional em cumprir. Então, tem inclusive algumas passagens que falam assim, que ele fez para que se cumprisse o que disse os profetas. Então, você percebe que tudo que estava escrito sobre ele falou assim, não, está escrito tal coisa, então você é intencional até que se cumpra essa palavra. E você tem que ser assim também. Se o Senhor te deu uma palavra, seja intencional em cumprir. Se o Senhor falou que você seria uma missionária, quando chega um convite, você tem que ir. Se o Senhor falou que você vai ser um mestre, alguém que vai ensinar a palavra, você tem que ser intencional em estudar a palavra. E quando tem a oportunidade de falar sobre o que você aprendeu, fale. Se você tem a palavra de ser um pastor, uma pastora, um obreiro na casa do Senhor, chegou a oportunidade, nós vamos nos reunir aqui e vamos fazer uma ação para ajudar a igreja. Você fala, eu acho que eu não vou. Ué, mas Deus não te deu uma palavra que você seria um obreiro na casa dele?
essa é a hora, é a oportunidade de você começar, de você ser, de você cumprir o que Deus te falou. E debaixo dessa palavra, eu comecei a fazer, o Senhor foi dando os recursos, foi dando as pessoas, e hoje sim, tem um negócio bem estabelecido já há 5 anos, com uma clientela boa, uma clientela que eu falo engraçado assim, que a maioria das minhas clientes eu chamo de amiga. Eu falo, não, amiga, vem aqui porque se tornam amigas. E lá, o que é importante? É um lugar em que eu tenho a liberdade de falar do Senhor em todo momento. Eu ia justamente fazer essa pergunta, porque quando nós temos liberdade, é, são as maravilhas de Deus, né? Operadas aqui na Terra. E eu sei que deve ter alguma mulher que te inspira, e depois a gente pode falar sobre isso. Mas como é essa abordagem com as mulheres que chegam? Porque as mulheres, eu tenho certeza que chegam querendo melhorar alguma coisa, né? Ninguém procura estética que não queira melhorar algo, né? E aí, como você lida com isso? Como que essas mulheres chegam para você? Elas chegam machucadas, precisando de uma conversa, uma estética barra terapia. Como que é isso, doutora? Fala pra gente. Olha, tem profissões que a gente presta só o serviço, mas tem profissões que tocam a alma das pessoas. E toda vez que eu coloco a mão no rosto de uma pessoa, porque lá a gente trabalha muito rejuvenescimento facial, a maioria das vezes eu estou orando. Ou o Senhor me dá discernimento no espírito de que aquela pessoa está sobre uma situação de opressão, está com uma situação difícil. E são pouquíssimas as vezes que elas não se abrem, sem que eu pergunte muitas coisas. Porque normalmente eu pergunto, como é que é a tua rotina? Você tem cuidados com a pele? Aquela anamnese ali, se conhecendo. E quando deita, sabe quando o corpo relaxa? Assim que o corpo relaxa, a mente começa a falar. Então elas começam a desabafar e falar as situações. E é o lugar onde eu consigo não só cumprir meu papel como profissional, mas é o lugar que eu consigo cumprir principalmente o meu papel como ministra do Senhor. Porque todas essas coisas, e eu sei que o Senhor permitiu, apesar de nem todas ter sido a vontade dele, todas essas coisas que eu passei desde a infância, e tem outras também que a gente não entrou em detalhes aqui, de situações de abuso e tudo mais, me fazem ter empatia com cada palavra que ela fala. E me fazem saber que, mesmo no lugar de maior dor, de maior choro, de maior falta, tem um Deus que preenche. A partir disso, quando eu começo a conversar, além da parte técnica, de perceber, às vezes, questão nutricional, que está precisando repor vitaminas, hormônios, essas coisas que é natural do corpo. Nós somos corpo, alma e espírito, então o corpo precisa dessa parte, dessa força, dessa nutrição. Mas eu consigo tocar a alma dela ali com palavras que me foram faladas e que eu recebi do Senhor, que geraram cura na minha vida. Eu consigo tocar a alma delas para que gere cura também. Inclusive, eu até tenho cliente que às vezes eu não faço tratamento. Tem clientes que eu converso, às vezes eu fico 1 hora conversando, normalmente minha consulta demora 1 hora, e no final eu não ofereço nada. Não vendo nada, porque ela não tá precisando de estética. É claro que a gente sempre tem algo para melhorar, porque o nosso corpo ele envelhece e ninguém quer ficar feio. Acho que ninguém quer acordar mais feio algum dia da vida. Pelo contrário, né? Fala assim, nossa, hoje eu tô muito bonita, eu podia ficar um pouco mais feia. Não existe isso. Não existe. Então, mesmo que a pessoa teria coisas para poder melhorar, tratamentos, enfim, mas é a alma dela que está doente. E não faz sentido eu, como cristã, vender algo que a pessoa não está precisando. Eu sempre pergunto, o que que mais te incomoda? E aí, quando você começa a conversar, eu tenho uma ruguinha aqui, mas não é isso que incomoda. O que incomoda é um marido que não dá atenção, o que incomoda é a culpa que toda mulher toma uma xícara de culpa de manhã, no café da manhã, né? Então ela se culpa porque ela acha que não está fazendo o melhor para o filho dela, ou que ela não está sendo a melhor funcionária, a melhor empresária. E muitas vezes a olheira não é porque
é fisiológico e eu tenho uma olheira bem marcada, ou coisa, são noites de sono não dormidas por ansiedade. São noites de sono não dormidas por depressão. Porque as pessoas acham que são as palavras mais famosinhas, as palavras dessa década, ansiedade e depressão. Mas não é porque muitas pessoas estão passando que é para ser normal. Pelo contrário, é para ser um alerta. Por que que tem tantas pessoas vivendo dessa forma? E por me conhecer, por fazer terapia, por estudar psicanálise também, eu entendo que eu tenho uma tendência, até pela história de vida, de ser uma pessoa depressiva, de cair em depressão. E isso foi uma coisa que o Senhor foi me ensinando, porque o primeiro estopim para poder me conhecer foi na igreja, inclusive, com cursos dentro da igreja. Então, quando tiver alguma coisa na sua igreja, vá, participe, vá na palestra, vá no curso, vá no workshop, na reunião de mulheres, porque ali o Senhor tem palavras que vai te fazer se conhecer, que vai fazer com que você identifique em você problemas ou situações para serem resolvidas. E aí esse momento me fez olhar para o que eu faço, não só como algo que é profissional. Eu vou e deixo as pessoas mais bonitas. Não, mas como um lugar em que eu posso exercer o meu ministério de propagar o evangelho de Jesus Cristo, de propagar. Eu brinco que lá quem entra lá não sai sem Deus ou não sai sem um versículo. Ainda que eu não fale, porque em Romanos 12, não. Mas eu falo, olha, todas as coisas cooperam. Olha, o Senhor tem para você planos de paz e não de mal. Olha, você já orou? E eu não pergunto a religião. Mas eu falo, o Senhor, se você já orou, já pediu para Deus te guiar sobre esse assunto? Eu não fico perguntando. Porque independente do que a pessoa professe, Deus ele é único. E ele existe. Não tem dúvida em relação a isso. Basta olhar para a natureza. Agora eu tenho uma pergunta bomba. Tá preparada? Já tô aqui, amiga. Vamos. Tá ótimo. Eu estou restaurada. Eu entendo que você foi restaurada pela decisão de perdoar, né? O perdão, ele é um ponto de partida que é essencial, não só na vida da mulher, mas na vida de todo ser humano. Mas, ok, eu estou restaurada. O meu sonho está a caminho de... A minha família está totalmente no caminho, na direção de Deus. E eu sei que você teve perdas. Quando a gente fala de iniquidade ser visitada, a iniquidade dos pais ser visitada nos filhos, né? Eu sei que você estava no seu auge e sofreu algumas perdas, né? Eu vou deixar aqui de surpresa para você contar, para as pessoas entenderem que mesmo diante de tudo estar no caminho de realizações boas, né? Às vezes as coisas acontecem, né? E como lidar com perdas tão significativas como as que você teve? Você conta um pouquinho para gente dessas suas perdas, de como você lidou com isso, de como a mãe, esposa Laís, né, com um profissional de ponta, né? Tudo indo de vento em polpa, a maré a seu favor, e de repente você sofre uma perda. Como que foi essa perda, né? Conta pra gente qual foi essas perdas. Conseguir contar sem chorar vai ser difícil, né, Tem amiga? isso aí. Olha, o Joaquim nasceu quando eu tinha 28 para 29 anos. E eu fiquei os primeiros 3 anos da vida dele morrendo de medo de ter outro filho. Porque eu achava que eu não ia dar conta, que eu não ia ser capaz e que a privação de sono e toda aquela questão de puerpério ia me pegar de novo e eu não daria conta. E aí, engraçado que quando ele fez 4 anos, eu participei de um processo de terapia, de tudo, e eu consegui fazer esse desbloqueio emocional em relação a esse medo de ter mais filhos. E aí eu comecei a tentar, falei com meu esposo, ele também fez, né, passou por esse mesmo processo e falou assim, não, vamos tentar, vamos ter quantos filhos o senhor quiser. E ok, então vamos tentar. E nada, primeiro ano nada, segundo ano nada. E aí, engraçado que no segundo ano o Joaquim teve um sonho, eu acordei ele de manhã
ele tinha 5 anos, eu falei, Joaquim, vamos pra escola, não sei o que e tal. Ele acordou, mãe, eu sonhei que eu tinha 2 amigos. Aí eu falei, amigos? Ele falou, tinha 2 amigos. Era bebê, é um menino e uma menina. Aí eu falei, você quer falando irmãos? Porque era a época que ele começou a pedir irmão, perguntar, quem é família? Família com irmão, família não tem irmão, não sei o quê. E aí eu falei, você tá falando de irmãos? Ele 2 irmãos. Aí eu falei, é o menino, a menina? Ele falou, a Milena e o Miguel. Ele falou desse jeito, eu falei assim, não, então amém, Deus, então tá chegando, o senhor vai me mandar. E no mesmo momento já me deu aquele medo, eu falei assim, meu Deus, vou ter gêmeos, né? Porque se com um eu fiquei 3 anos com medo, imagina com 2 uma vez só. E isso eu tava num momento de escalar o negócio, de subir o negócio. Aí já comecei a fazer essa conta. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com 2 bebês e uma empresa, né? E a vida, e casamento, e igreja, tudo aquilo que a gente participava. E aí eu fui e comprei 2 bores. Um de menino e um de menina. E eu comecei a orar em cima dessas roupas. Como um ato de fé. Eu falei assim, não, já estava aprendendo a ser profética naquela época. Mal sabia como é que seria hoje, né, essa questão. Mas eu fiquei ali e orei, aí deu mais um ano inteiro e nada. E aí aquilo doeu no meu coração, doeu, doeu, doeu. Eu peguei essas roupas e chegou um dia que eu falei assim, hoje vai ser a última vez que eu vou orar. E eu entrego ao Senhor. Eu sinto no meu coração, ai, já quero chorar. Eu sinto no meu coração que eu tenho 2 filhos. Ainda que eu não os conheça aqui, mas eu os conhecerei quando a gente estiver na glória. Eu não sei, não vou dizer que foi a oração mais sábia que eu fiz, mas foi a oração que meu coração fez naquela hora porque estava doendo muito não conseguir ter filhos. Então eu peguei aquela roupinha, guardei e coloquei no fundo da minha gaveta. Deixei lá para eu não ver. É aquele fundo do fundo que não tem como você ver. Deixei. Passou mais um ano e aí eu conheci uma Nutri que falava de fertilidade e essa questão da nutrição é realmente muito importante. E aí em 4 meses de programa dessa Nutri, mudando a alimentação e tudo mais, eu engravidei. Então eu falei assim, nossa, uau, nós engravidamos e vai ser maravilhoso agora e tá tudo se encaixando. E glória a Deus, glória a Deus. E descobrimos que era uma menina. E o Joaquim tinha falado Miguel e Milena. E o significado de Milena também é muito lindo. Eu sou muito ligada ao significado de nome, né? Tem a ver com preciosa, com luz. E eu falei assim, não, amém, é isso mesmo. Eu já tenho um menino, vem uma menina agora. E aquele, sabe assim, que você anda em nuvens todos os dias. Até as dificuldades do trabalho, de outras coisas, eu tinha esquecido. Falei, não, imagina, eu tô grávida de uma menina, tá tudo certo. E tudo certo, todos os ultrassons certo, tudo certinho, tudo correndo às mil maravilhas. Eu descobri também no começo da gravidez que eu tava com uma deficiência nutricional, então eu comecei a cuidar, tomar os suplementos, as vitaminas e tudo mais. E quando nós completamos 5 meses, em novembro de 2023, a minha bolsa rompeu. Era praticamente 5 meses, estava com 18 semanas. E 18 semanas, para quem não sabe, é totalmente inviável a vida. Não tem como mesmo. Nem se ficasse em incubador, o que ficasse não teria como. E aí, assim, eu tive um pequeno escape, sabe? Eu achei que fosse até escape de urina. Eu falei, não, mas não tá diferente isso aqui. E eu tava trabalhando. Voltei para casa, fiquei mais de repouso, não aconteceu nada. E outro ponto, a gente estava tão em êxtase que tinha sido o mês da entrega do nosso apartamento. Dessa construção de família, de heranças, de finanças, de tudo, sabe? E aí eu fiquei mais em repouso, em domingo senti mais um escapezinho, mas eu procurei ficar em repouso. Quando foi de segunda para terça, começou a sangrar e comecei a ter muita dor. E eu falei, Kleber, vamos correr pro hospital agora. Fui eu, ele e o Joaquim pro hospital. E eu cheguei lá, não tinha mais uma gota de líquido amniótico. Tinha vazado tudo mesmo. A neném estava viva ainda, mas a médica falou, olha, não tem como ela continuar crescendo sem líquido amniótico, porque ela não teria espaço para se movimentar dentro da bolsa. E se ainda que a gente conseguisse deixar você internada todos os meses que precisam para um nascimento, para um parto, ela provavelmente se desenvolveria atrofiada, porque fica com os bracinhos e as perninhas encolhidas, sem ter espaço para se mexer, então ela nasceria com os membros atrofiados.
E aí, naquela hora, parece que tudo que eu tinha conquistado não fazia mais sentido. Não, não tinha pra quê. Não, todas essas bênçãos, essas maravilhas que eu tenho contado até agora, esse momento, não tinham sentido nenhum. Eu fiquei tão assim que eu não conseguia soltar uma lágrima, não conseguia chorar. E fiquei internada, eu tive que me despedir do Joaquim, do meu esposo, do Kleber, eles tiveram que ir embora. E ali eu me vi sozinha, no quarto do hospital, era um quarto grande, um quarto aqueles quartos que você divide com mais uma pessoa, e não tinha ninguém. E aí eu olhei assim pro teto, no escuro, no vazio, porque a enfermeira tinha ido embora, falou assim, tenta dormir um pouco, descansar um pouco, colocou um monte de remédio na veia, um monte de coisa. E eu olhei assim, e aí eu comecei a chorar sozinha. Lembrei da minha infância, porque eu chorava muito sozinha, muito escondida. Sempre fui de chorar escondida, não queria chorar na frente das pessoas. E o Espírito Santo ali naquele momento, eu não tô romantizando esse momento, mas é para vocês entenderem como é que Deus cuida, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Eu sei que foi o Espírito Santo que me levou a fazer essa oração, que eu falo que são orações que blindam, que elas já aconteceram algumas vezes na minha vida. A gente pode falar mais sobre isso. Ele me fez orar assim, Senhor, independente do que acontecer, o Senhor restaurando o líquido na minha bolsa ou não, a Milena nascendo ou não, guarda o meu coração no Senhor, para que eu não me desvie, para que eu não me rebele contra ti. E eu lembrei muito de Davi falando, tira de mim qualquer coisa, mas não aparta de mim o teu espírito. E é essa hora que a gente concretiza aquilo que fala, né? Que guia o teu filho no caminho que deve andar, que ainda quando velho não se desviará dele. Porque eu conheço isso de escola dominical, Davi falando. E ali eu chorei, mas eu chorei assim, quando você chora que não sai um som da sua boca. E aí eu fiquei 5 dias internada. Esses 5 dias começou a aumentar a infecção, porque era praticamente um aborto retido. E a médica chegou pra mim e falou assim, no terceiro dia, olha, a gente vai ter que induzir o parto, porque não tem como manter a vida, não tem mais líquido nenhum e a infecção tá subindo e eu preciso prezar pela sua vida. E aí eu falei, não, tá bom, eu preciso só conversar com meu esposo. Mas é porque na verdade eu queria que ela saísse dali. Que eu, dentro de mim, eu falei assim, não, eu não vou abortar minha filha, eu não posso tirar minha filha. Não, eu não quero ter na minha mão essa decisão, esse sangue na minha mão. Eu falei, não posso. E racionalmente, não é congruente, né? Racionalmente ali, até eu como profissional da saúde, eu falei assim, não é congruente, não tem nada a ver. Você não tá matando sua filha, você tá numa situação que não tem o que ser feito. Mas o meu coração de mãe falou assim, eu nunca vou tomar essa decisão de tirar minha filha. E aí o Kleber estava em casa, ele voltou pro hospital, a médica veio conversar de novo, e aí ela virou e falou assim, olha, se vocês não tomarem essa decisão, eu vou ter que tomar essa decisão por vocês. Porque eu tenho que prezar pela sua vida. Nessa mesma madrugada do dia, ela falou à tarde, na madrugada eu entrei em trabalho de parto, natural, e a Milena nasceu, naturalmente. E aquilo ali me deu, lógico, que meio de choro, de tristeza, de angústia, de por que comigo, Deus? Deus, o que que eu fiz? Não no sentido de, o Senhor está sendo mal comigo, mas o que que eu fiz de errado, que eu não pedi perdão para estar colhendo isso na minha vida? Já tinha passado por cura e libertação, já tinha feito remissões, já tinha feito desligado tudo que foi ligado, que eu achei que dava. E eu lembro que eu te perguntava, mas tem mais alguma coisa? Me fala, porque eu não tenho um compromisso com erro. Se eu tiver errado, a gente corrige. Eu não tenho esse negócio de, não, isso eu não abro mão. Não, eu abro mão de tudo, eu não quero saber de coisa errada na minha vida. Eu já estava nesse nível, então aquilo me angustiou de falar assim, meu Deus, mas o que que tá de errado que eu não consertei para estar colhendo isso na minha vida? E com a bebezinha no colo, toda formada, toda linda, com todos os dedinhos, a unha, com tudo certinho. Pedi pra médica me dar ela. Eu coloquei ela no meu colo e eu entreguei ela pro Senhor. E eu orei, falei, Senhor, recebe ela nos teus braços. Falei, filha, você é amada, você é desejada. Nós chamamos e nós vamos te ver.
em algum momento, quando o Senhor nos buscar, entreguei ela pro Kleber e eu vi a enfermeira colocar a minha filha tão amada, tão desejada, dentro de uma bandeja fria e depois dentro de um saco. Porque nessa idade eles não liberam para enterro e vai para autópsia para ver o que aconteceu, enfim. Isso foi em novembro de 2023 e eu chorei choros que eu não desejo para ninguém, nem se eu tivesse inimigos, pro pior inimigo eu não desejo esse nível de dor. Porque a partir daquele momento eu comecei dentro do meu coração a me intitular como uma mulher quebrada. Falei, Senhor, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu não tenho o que reclamar, eu tenho trabalho, mas eu estou quebrada. E não tem nada nesse mundo que me seja dado ou me seja tirado que vai fazer mais diferença na minha vida. E aí, Satanás é sujo, né? Demais. Naquele mesmo mês, eu comecei a sofrer ataques espirituais que eu nunca sofri em toda a minha vida de crente. De ver materializado no meu quarto. De chegar no pé da minha cama e querer tocar no meu corpo. E eu te ligava, né? Tava 3 horas da manhã, eu falei, Cleide, pelo amor de Deus, ora por mim que tem um negócio ali na minha porta e não tá indo embora, e não tá... E eu não tinha força naquele momento de me levantar e expulsar, coisa que a gente, né? A gente faz, a gente brinca que são os irmãos do coque. Eu não tinha aquela força porque eu tinha acabado de perder a minha filha e eu tinha que cuidar ainda do emocional do meu filho, que vinha na cama à noite e falava assim, mãe, mas por que que a neném não nasceu? Porque eu tive que explicar pra ele o que aconteceu. Tem essa parte ainda. Falei, não, filha, a Milena, ela tava com pressa e ela tinha que esperar um pouco mais e ela nasceu sem força pra tomar o TT, que eles chamam madeira de TT. E aí ela ficou com muita pressa pra nascer e ela tinha que esperar. Aí ele vinha, mãe, mas por que que a Milena não teve paciência? E chorava, mas chorava. E eu falei, meu Deus, eu não tô aguentando nem o meu choro, ainda tenho que aguentar o choro dele. Porque eu não conseguia tirar de dentro dele a dor. Como mãe, a gente sofre a nossa dor, mas a gente não consegue tirar de dentro do coração do filho a dor, que é o que a gente quer fazer. Passar por ele o que ele tá passando naquele momento. E nesse tempo, o Senhor foi me forjando de outra forma. Ele reafirmou dons espirituais, ele me deu novos dons, e um deles foi de discernimento de espírito, de palavra de conhecimento, e foi me fortalecendo num nível que eu não achei que fosse possível, e para um combate que eu não sabia que chegaria. Mas ele, na onisciência dele, ele já sabe. E me colocando assim num papel de, olha, você é minha filha e eu te chamei para coisas grandes. Então, você vai ter que aprender a lutar batalhas grandes. E isso foi acontecendo durante o último ano, de 2023 para 2024. E em 2024, em dezembro de 2024, eu engravido de novo, da Elisa. E a Elisa, o significado do nome dela é Deus é meu juramento. Eu falei assim, nossa, faz todo sentido, é o segundo bebê, é menina também, eu sei, uma menina me foi tirada, mas o Senhor me deu outra menina. Não que eu tenha preferência, porque eu quero filhos, mas nunca tive essa preferência. De menino, menina, tanto faz, o Senhor é quem manda. Mas o Senhor me deu outra menina e na hora que eu bati o nome o olho no nome, eu falei assim, é esse nome, Deus é meu juramento. Ele fez, e eu já estava mais saudável, já tinha vencido uma anemia gravíssima, já estava indo para academia, já estava toda feliz e tudo mais, com os hormônios tudo em dia. E foi no Natal, eu lembro que eu mandei para a família toda, Feliz Natal, e era o teste de gravidez. A gente estava na praia, descansando no final do ano. E aí foi, e aí já numa outra situação dentro da empresa, já estava, a empresa agora, uma antiga sócia tinha saído, a empresa estava só minha, eu estava me prosperando e mudando ali a minha história, a minha vida. Eu falei assim, não, amém. Não tem mais nada para remir, não tem mais nada para desligar de iniquidade. Meu esposo tinha feito também tudo que tinha que fazer de orações e desligar derramamento de sangue e tudo mais. E aí, em março desse ano,
Aconteceu exatamente a mesma coisa. Com 16 semanas, eu fui fazer um exame normal, exame de rotina, um ultrassom, feliz, dia 20 de março. Quando eu cheguei lá, a médica, oi, tudo bem? Ai, é uma menina, ai, vamos ver, vamos ter certeza hoje, porque eu tinha feito só o exame de sexagem fetal, né? Eu ansiosa, querendo saber, antes de tudo, qual era o sexo da criança. E já tinha escolhido enxoval, tinha escolhido tudo e tal. Aí, ela começa a fazer ultrassom. E tá lá. É aquele silêncio ensurdecedor dentro da sala, aquele climão de gol contra. Eu falei, gente, e eu olho o ultrassom, eu gosto de ver, eu vejo, sei ler exames médicos, exames de sangue, e sei ver também alguns exames de imagem, porque eu gosto de estudar essas coisas. E ela passou umas 3 vezes, eu falei, o coração era pra estar aqui, a gente não tá ouvindo nada. Aí eu falei pra ela, falei, você não tá achando o coração, né? Aí ela, então. Aí pronto, aí quando acontece alguma coisa muito difícil comigo, eu não desespero na hora. Eu fico séria. E, assim, é uma blindagem que eu acho que eu criei por tantas coisas que já aconteceram na infância, que eu fico séria. Então, até assalto já aconteceu comigo e a pessoa vai te assaltar, eu falei, não, tá bom, pode pegar. E fica como se nada tivesse acontecendo. Não que eu não sofra depois, mas ali no momento vem uma capa, sabe? E aí ela falou, ela, olha, desculpe, mas eu vou ter que continuar fazendo o exame porque eu preciso mandar pro seu médico. E aí eu fiquei ali mais uns 10 minutos, a lágrima descendo aqui, eu olhando sério assim pra tela. Eu falando, Deus. Eu não conseguia nem perguntar o porquê mais. E aí assim que eu saí de lá, eu te liguei. E eu falei, eu te liguei, te mandei uma mensagem, não lembro agora. Eu falei assim, Cleide, o coração não tá batendo. Nesse tempo, nesse 2023, 2024, o Senhor me deu o dom da fé. Um pó de ouro nas mãos. Com um sinal de pó de ouro nas mãos. E eu não tinha entendido. Eu achava que tinha me dado o dom da fé para eu acreditar no meu negócio. Porque o meu negócio não estava fácil, era, enfim, um processo. E eu falei assim, não, calma aí, se Deus me deu o dom da fé, ele vai ser usado agora. Eu vou acreditar até o final. O coração dela não tá batendo, mas a bolsa está fechada. Então nós vamos orar até o coração voltar. E a gente falou sobre isso e nós oramos e foi aquela guerra e pastor que ora daqui, pastor que nem sabia o que estava acontecendo, orou e mandou mensagem para ela mandou para mim. E com discernimento de espírito eu vi coisas assim, realmente demônios querendo vir atacar a nossa vida, que testificou na vida de um outro pastor também que viu a mesma coisa. E nós nos unimos em batalha, e aquela oração, aquele negócio todo, durante 3 dias. E aí meu médico falou assim, Laís, eu preciso que você vá para o hospital, porque tem que ver o que está acontecendo. A gente vai precisar fazer análise do corpinho do bebê, porque para ele morreu, né? Não tinha mais o que fazer. E também porque você não pode ficar com o aborto retido. E aí eu falei, né, a gente conversou, eu falei, olha, eu vou pro hospital. Eu tava com a agenda lotada aquele dia, lotada de cliente. Eu falei para as meninas que trabalhavam comigo, esteticista, eu falei, gente, desmarca fulano e fulano, essas aqui vocês atendem, é padrão, já dentro do tratamento, vocês já conhecem. Eu tô internando no hospital, eu não sei quando eu saio, mas a gente vai conversando. Bem assim, falando desse jeito, como se nada tivesse acontecendo, mas por dentro, eu falo assim, não, morte. Quebrada. Não, por dentro eu já tava derretida, não tinha mais nada de mim ali. E eu só contei pra minha mãe e pro meu pai quando eu já tava lá dentro internando. Falei, ó, aconteceu isso, isso e isso, a gente vai estar, porque eu não queria dar notícia pras pessoas. Gente, ela pedia, ela falava, Cleide, por favor, não conte pra eles. Não conte pra eles. E eu respeitei, porque eu entendo que cada pessoa, diante de uma perda, tem um processo, né? E às vezes a pessoa, ela não quer que as outras venham com desculpas ou com afagos, que naquele momento não vai fazer a menor diferença, né? Então eu respeitei muito ela, né? Nesse quesito, né? De não falar mesmo e deixar para você no momento seu, né? Sim. E porque dentro de mim eu estava nesse pleno exercício do dom da fé. Eu falei assim, não, até o último minuto, até o último ultrassom, o Senhor vai fazer o coração dela voltar. E vai bater, e a gente vai voltar com o milagre para casa, e esse milagre vai edificar a família e vai dar tudo certo. E você lembra que no ultrassom, ela falou assim, ela não está igual
quando do ultrassom que não viu, o primeiro ultrassom que não ouviu o coração, para o último ultrassom, ela já não estava na mesma posição. Ela tinha mudado de Ela tinha posição. mudado de E eu posição. falei, não, então alguma coisa está acontecendo. Vai dar, porque ela estava toda encolhidinha, depois ela estava meio esticada. Eu falei assim, não, vai dar tudo certo, vai acontecer. E vamos. E eu me recusava a aceitar a situação. E não como teimosia, mas porque eu creio no Senhor que faz. E eu comecei a assistir testemunho de todo mundo. Assisti o testemunho da Fernanda Brum, da Nívia Soares, de todo mundo que já perdeu o bebê e que é mulher de Deus. E o que aconteceu, eu falei assim, não, o meu vai ser mais um. Eu vou testemunhar, as pessoas vão ver que o Senhor é Deus que faz. E aquele negócio todo, aquele movimento todo, porque falando nisso parece que foi muito tempo, mas foram 3 dias. Mas foi os 3 dias mais longos da minha vida. Porque não era só uma questão de, eu estou passando por isso, vou ficar aqui, vou aceitar. Não, eu falei assim, não vamos aceitar, nós vamos e Satanás não vai levar minha filha e tal. Eu cheguei lá, aí a mesma história. Olha, nós vamos ter que induzir o parto porque o coração dela realmente parou e você pode ter uma infecção e tudo mais. E aí eu, mesmo acreditando, eu falei assim, Senhor, o que eu posso fazer do que eu já tenho feito? E aí enfim, induziram o parto, eu tive todas as dores de parto. De dor, assim, e o Kleber comigo, sempre comigo, cumprindo a palavra que o Senhor deu, né? Que Deus me daria um companheiro. E ele olhava pra mim assim, e falou, tem uma coisa que eu posso fazer? Eu falei assim, não. Tem dor que só mulher que passa. E aí, e aquela situação mesmo de parto, de agachar no chão, de ficar de cócoras, e dor, e enfim. E aí nasceu, eu falei, chama lá a médica que vai nascer agora. Nasceu, eu peguei na mão, ela pegou com um paninho, abriu a bolsinha, tirou o neném de dentro da bolsa, né? E ali eu, já com o meu olhar de profissional da saúde, bati o olho na placenta e falei, essa placenta não tá normal. Sabe? Porque o diagnóstico da Milena foi infarto da placenta. O bebê em si não tinha nenhuma questão de cariótipo, nenhuma outra malformação, nada. Foi infarto da placenta. A placenta parou de nutrir o bebê. E eu olhei a placenta e falei, essa placenta não tá com o aspecto normal. Não tá estranha, tá meio despedaçada, sabe? Eu falei, essa placenta morreu também. E o bebê já tava assim, já... Na verdade, a gente descobriu com 16 semanas, mas pela característica do corpo, ela já tinha falecido com 15 semanas. Já tava uma semana que o coração tava batendo dentro de mim, sem eu saber. Porque eu realmente não tinha sentido nada. Nenhum desconforto, nada. Tava indo pra academia, inclusive. Fiquei a semana inteira indo pra academia. E esse que o choque foi tão grande, né? E não era gestação de risco. Não tinha nada pra falar assim, não, você se esforçou. Não era gestação de risco, tava tudo certo. E aí ali ela abriu, eu vi a bebê, mesma coisa, é uma coisa minha. Aconteceu a mesma coisa quando o Joaquim nasceu. Eu tenho mania de olhar todos os dedinhos. Não sei por quê, mas eu olho todos os dedinhos, tá tudo formadinho, bonitinho, as características, orelhinha e tal. E ela tava também toda formada, toda perfeita, não tava faltando nada. E ali a oração já foi diferente. Porque nesse 1 ano de 2023 até agora, março desse ano, o Senhor me ensinou muito sobre batalha espiritual, me ensinou muito sobre cura e libertação, me revelou coisas ocultas que vêm realmente dele para que a gente utilize isso para libertar os outros, além de limpar nossa própria família, mas trabalhar para a libertação do próximo, porque muitas pessoas estão cativas nisso. E ali a minha oração já foi diferente. Também falei palavras de amor, também entreguei ao Senhor, mas pedi que o Senhor recolhesse todo o sangue derramado, porque eu não deixaria nenhuma gota de sangue nas mãos de Satanás com a perda dessa gestação. E aí naquele momento, no dia seguinte, meu esposo, eu como mulher já queria, não, vou ficar bem, vamos tentar de novo. E aí o Kleber falou assim, vamos dar um tempo nisso? Vamos deixar isso pra lá? Ele falou assim numa boa, mas eu entendi que por dentro ele estava muito machucado. Porque a gente só olha para o sofrimento da mulher às vezes, mas não vê como é que o homem sofre também. Um pai que perde um filho sofre. E ali me deu um medo, eu falei assim, não, meu Deus, ele não vai querer tentar mais, a gente não vai conseguir mais, e agora? Aí você começa a ver aquela ansiedade, né? Ai, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E aí, Deus revelou, né?
através da sua vida? Nós falamos muito aqui da iniquidade, né, dos pais, né, de uma herança familiar mesmo, de quando é visitada nos filhos, né? Sim. E aquilo que parecia não ter remissão, aquilo que parecia não ter mais nada para fazer, né? Durante esse processo, o Senhor ele mostra, né, que havia um derramamento de sangue. E assim, curiosamente, a placenta da Laís, a água secava. E o Senhor me mostra no meio desse processo o avô dela, que foi morto por um funcionário. E ele foi jogado na água. Ele foi abandonado na água. E curiosamente, a placenta dela, a água secava. Os vasos secavam e não nutriam mais o bebê. E aí eu falei, tá aí. Foi derramamento de sangue, sim. E nós oramos e para a honra e glória do Senhor, essa cadeia foi destruída. Satanás ele foi desmascarado. E nós colocamos ele no lugar dele, que é no abismo. Sim. É lá que ele tem que morar, né? A única promessa que Satanás tem é o abismo, é o lago de fogo e enxofre, né? Então nós colocamos ele, demos uma ordem, né? Recolhemos todo o sangue num ato profético, né? E glória a Deus, porque o Senhor ele mostra quando tem. Não importa o tempo, às vezes acontecem coisas que talvez se não acontecessem ninguém nunca saberia. Sim. E essa iniquidade ainda estaria sobre a sua família, porque todo mundo tem o sangue. Sim, e era uma coisa que nós já tínhamos orado por várias outras situações, feito assim, a gente brinca que é investigação, né? Investigamos a vida do meu marido toda, investigamos a minha vida. Sai do espiritual. E que tava tudo certo, não tem mais nada aqui, vamos embora, tá tudo certo, estamos livres para prosperar. Eu lembro que o Kleber falava, mas não tem mais nada. Ele ficou indignado, gente. Meu esposo Eu fiz tudo. No geral, meu esposo é bem tranquilo, mas ele ficou indignado também. Eu percebi assim que ele não queria nem abrir a boca para falar de tão indignado que ele estava. E essa iniquidade tinha ficado assim, sabe aquele negocinho sutil, foi ficando para lá. Ninguém se tocou que a vida do meu avô tinha sido ceifada, que tinha sido, e normalmente quando tem esse tipo de morte na família é porque tem uma raiz de iniquidade. A gente brinca e fala que ninguém morre do nada. Do nada, nossos dias estão contados. A palavra fala que nossos dias estão contados, nem menos nem mais um dia. O Senhor tem contado os nossos dias. E a vida dele realmente foi tirada em plena saúde. Ele não era doente. Em plena saúde, em plenas faculdades mentais. A esposa dele, a minha avó, sim, já era acamada, poderia ter ido na frente, mas demorou ainda mais uns 7 anos praticamente para minha avó falecer de morte natural. E a vida dele tinha sido realmente ceifada ali. Um assassinato. E aí, Deus mostrou isso para você, nós oramos. Isso eu já estava em casa, já tinha me recuperado. E vejam só, como era realmente algo que nós entendemos que era raiz de iniquidade. O meu corpo nunca foi tocado. Eu tive que fazer a cirurgia da curetagem depois das 2 perdas, mas meu útero não tem nada. Um cisto no ovário, que é uma coisa que é comum até as mulheres terem, não tem. Um grão de mioma não tem. Eu não tive hemorragias, eu não tive infecção. Eu entrei andando e saí andando. Não tive nada. Nem os anti-inflamatórios que o médico passa pra você tomar em casa, não sei quantos dias. Eu praticamente não tomava, porque eu praticamente nem tive sangramento depois disso. O que é normal ter. Então era assim, sabe aquele negócio assim, eu vou só tocar no filho dela, porque nela eu não posso tocar mais. Foi exatamente isso. É o que eu sempre falo, né? Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Se ele não pode te tocar para te matar, ele vai tentar tocar o que está à sua volta. Se ele já não pode tocar mais nada à sua volta, ele vai tentar te roubar. Ou roubar os que estão à volta. Ou destruir você, ele também não pode. Vai destruir tudo que está em volta. Sim. Né? E para honra e glória do Senhor, essa cadeia ela foi quebrada. Essa cadeia, essa corrente, ela foi estilhaçada. Eu falo que esse grilhão
já está lá, junto com todos eles, Ok. né, no abismo mesmo, porque o Senhor, ele é maravilhoso em tudo que ele faz, né? Ele é o nosso socorro bem presente, Sim. né? E eu sei que nós aqui falamos de perdas, né? Mas como, né? São tantas perdas, como eu volto para o trabalho, como eu encaro isso? Porque eu sei que ali no seu trabalho tinham mulheres que também estavam grávidas junto com você, que Nossa, você ganhava presentes, e aí todo gente. mundo, quando tudo aconteceu, que você volta, como que foi essa volta? Nossa. É, eu vi uma frase esses dias no Instagram falando assim: para não transparecer as minhas mágoas, eu vesti o meu melhor sorriso como máscara. E eu perdi a neném no sábado, aí eu literalmente, né? Fiz o processo do parto. Fiquei domingo em casa e segunda eu voltei para trabalhar, porque não tinha como não ir. No sentido financeiro, no sentido administrativo, eu não tinha como não ir. Se eu não fosse, pessoas que dependiam de mim ficariam à mercê, e aí a minha responsabilidade com as minhas funcionárias falou mais alto. E por isso que até aquela pergunta que você fez, de, você que quer empreender, né? Que você pode, como é que você dá um conselho? E a primeira coisa que eu falei é, dificuldades virão, só tenha certeza disso. O restante também vem a parte boa, mas o difícil, o que é difícil com certeza vai vir. E naquela, sendo literalmente literal com vocês, pra vocês entenderem, se eu não fosse trabalhar na segunda-feira, eu não teria dinheiro para pagar meus funcionários. Era isso. Eu tinha 2 funcionários na época. E eu falei, as meninas não têm nada a ver com o que acontece comigo. Elas são merecedoras do salário delas. Elas não faltaram um dia, elas não atrasaram, elas atenderam todo mundo, elas merecem o salário delas. O trabalhador é digno do seu salário. E eu fui, vesti a minha melhor máscara de sorriso, atendi, fechei negócios, fechei vendas. E fui e voltei chorando escondida do Joaquim, porque estava em semana de prova na escola. Recebeu presentes para bebê. Na mesma semana eu recebi presentes para bebê de uma outra cliente que está grávida de uma semana só antes da minha. Então as nenéns, que a menina também é dela, nasceriam agora, agosto, as duas. E, e aí, não, e essa minha cliente ainda perguntou: é Elisa com S ou com Z? Eu falei, ela tá perguntando demais, eu acho que ela vai mandar bordar alguma coisa para me dar de presente. Porque ela tava muito empolgada, é a primeira filha dela, né? E aí eu tive que contar. E aí, como? Porque tem uma coisa da minha personalidade que eu, às vezes, eu sou até empática demais. A pessoa nem tá muito merecendo, mas eu falo, não, tadinha, ela deve ter sofrido alguma coisa, né? Vamos relevar. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar pra ela que eu perdi o bebê sendo que ela tá grávida? A minha preocupação é de, poxa, eu não quero que ela tenha esse sentimento, porque toda mulher grávida que escuta que alguém perdeu perto, dá aquele medo, desbloqueia um novo medo, né? De falar assim, meu Deus, pode acontecer comigo. Eu tô grávida igual a ela, a mesma semana. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar? Eu falei, eu vou ter que contar, porque vai ela me chegar com um presente bordado, vai ser um paninho que eu vou ter que guardar com o nome da filha que eu não vou criar. É, é, a Milena falava que gerou em mim uma eterna saudade daquilo que eu nunca vou viver. Porque eu comecei a ver, assim, dentro do meu quarto, nos dias de choro, ver a Milena com 1 aninho, ver a Milena brincando com o Joaquim, ver aquele coisas de mãe que você começa a imaginar como seria. E foi difícil entregar essas coisas para Deus, essas memórias nunca vividas, que é estranho de falar, mas quem já perdeu filho vai entender que você tem uma saudade daquilo que você não vai experimentar. E aí eu falei para ela, cada cliente que chegava, eu demorei uma semana para fazer uma publicação no Instagram, porque a maioria das minhas clientes são antigas. Então elas acompanharam eu engravidar da Milena, acompanharam eu perder a Milena. Aí acompanharam eu engravidar da Elisa e todas muito felizes. Não, Laís, agora vai dar certo, agora você vai ter seu neném. Nossa, que maravilha, como Deus é bom e tal. É, E aí eu falei, meu, como é que eu vou falar para todo mundo agora que aconteceu de novo? E vou vir trabalhar amanhã como se nada tivesse acontecido. Porque eu cheguei a ouvir essas palavras assim, nossa, mas você já voltou?
Nossa, mas você voltou tão rápido? Aí eu por dentro falei, mas você queria que eu tivesse de cama? Deitada? Eu não entendi. Tipo, foi uma preocupação ou é só uma curiosidade? Porque eu cheguei a ouvir essas palavras. E eu passei aquela semana inteira atendendo e guardando. E para quem perguntava, eu obviamente contava o que tinha acontecido. Escondi do Joaquim até o último minuto que eu pude. E aí eu contei para ele depois. Porque você vê como é a cabeça de mãe, né? Eu preocupada que o menino ia sair mal nas provas porque a irmã dele morreu. E ele perguntava, mãe, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ah, bebê, tá bem? Eu falei, tá bem, nos braços do pai. Sabe, engolindo o choro assim, sabe? Quando você faz assim, ó, com o olho, puxa a lágrima de volta. E tá tudo bem, tá? E aí depois eu contei pra ele, eu e o Kleber, nós como família choramos juntos ali, porque falo isso porque eu acostumei muito a chorar sozinha. E nesse tempo o Senhor me mostrou que eu não preciso chorar sozinha. Você se considera uma mulher forte, Laís? Eu é fortalecida. A sua fortaleza inspira mulheres? Eu acho que eu não gosto de falar que eu sou uma mulher forte. Que eu acho que eu me coloco no lugar de, ai, pode vir qualquer coisa. Não, pelo amor de Deus, não venha mais nada. Em nome de Jesus. Né? Já deu. E eu tenho esse jeito. Eu brinco quando a coisa é séria para poder resistir àquilo que é muito pesado. É mecanismo de fuga, né? Doutora que chama. A minha psicanalista. Mecanismo de fuga que chama. Um escudo enorme do tamanho do planeta Terra. E... Mas eu falo fortalecida porque eu aprendi nesse tempo a chorar, a talvez choros que eu não conseguia colocar para fora desde a infância. Desde aquele último choro mais doído que eu chorei pela falta do meu pai. Agora, nesse momento, chegou assim... Teve um dia que eu falei, Senhor, eu preciso literalmente do seu abraço. E eu tava vendo um demônio na porta do meu quarto. Mas eu não tinha força para levantar e mandar ele embora. Eu falava, Senhor, eu vou fechar o meu olho e eu preciso literalmente do seu abraço porque eu não aguento mais. E eu fechei o olho, isso era 4 horas da manhã, e eu dormi. Parece que é a hora que eles gostam de aparecer, né? Eu dormi e eu sonhei que eu estava entre amigas, assim, era família, mas eu não vi o rosto de ninguém. Mas eram umas 3, 4 mulheres conhecidas do meu coração. E vinha um animal grande, como um tigre, como um leão, mas não era exatamente um leão. Vinha pelo meio delas. E era bairro, não era floresta, não era nada, era bairro ali, como se estivesse na frente da minha casa. E esse animal vinha e me abraçava. Oh, que forte. E me abraçava, falava alguma coisa no meu ouvido que eu não lembro o que é. Mas eu me senti naquele momento abraçada. Aconteceu o abraço e eu abri o olho. Abraçada num amor tão profundo que eu falei assim, eu acabei de conhecer meu pai. Eu acabei de literalmente conhecer o amor de Deus por mim, apesar de já acreditar, né, no amor dele por ter enviado seu único filho, o amor de Jesus por ter se entregado, o amor do Espírito Santo por me aguentar, porque ele vive aqui dentro, ele sabe que não é fácil. Ele mais do que ninguém. Mas aquele momento foi um amor que me encheu de uma forma que também aí depois nunca teve um demônio que entrou dentro de casa que não foi botado pra fora com chute na bunda. Não poderia nem falar isso. Porque houve não só resgate de sonhos, como a gente começou a falar, mas houve literalmente o resgate de identidade. Que eu comecei a falar assim, quem é você? Eu não sou farmacêutico, eu sou filha de Deus. Eu sou filha do Deus vivo. Porque naquele sonho eu conheci esse Deus vivo. E eu não vou falar que a gente, você é forte, mas eu acho que nós somos fortalecidos, são passos de fé. Paulo fala, né? Que é nas tribulações que nós somos provados. E na tribulação você exercita a tua fé. E ali você é aprovado. E o seu caráter ele é reformado. É nessa jornada de fé. E eu sei que esse nome jornada já está sendo utilizado, virou até um jargão. Mas não deixa de ser. É nesse caminhar de fé e entender que você tem um pai para quem chorar. O pessoal fala assim, a vida do crente não é fácil. Fala, gente, você já imaginou passar por tudo isso e você não ter Deus para você chorar?
e você acreditar, eu acredito no universo. Aí você olha para o universo e vê um vazio. E você passar por tudo isso e orar para o vazio, e chorar para o vazio, não ter esse consolo do Espírito Santo dentro de você, eu falo, o prazer, o benefício de crer em Deus e ser remida pelo sangue de Jesus e ter, que nos faz sermos amigos de Deus novamente, isso é o maior presente que uma pessoa pode receber na vida. Porque a pior coisa que tem é você ter uma situação como essa e não ter a quem recorrer. Porque a terapia vai ajudar? Vai, mas não vai curar. O remédio vai ajudar a dormir? Vai, mas ele não vai curar. E eu, como farmacêutica, sou até contra vários tipos de remédio, inclusive. Porque essa cura profunda, ela só pode vir daquele que te fez, daquele que te criou. Aquele que entende todos os pontos do seu corpo, todos os pontos da sua mente. E esses dias, sobre essa questão de ser forte, eu pedi arrego mesmo. Eu estava orando, indo para casa, depois de uma aula na minha igreja, que temos os cursos, né? E eu faço os cursos sobre entender a Deus, sobre o ministrar no Espírito Santo, sobre viver essa ministração do Espírito Santo todos os dias. E eu voltando para casa sozinha, eu vim chorando, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me cure, porque eu estou literalmente quebrada. Mês passado isso. Eu estou literalmente quebrada e se o Senhor não me curar, eu não tenho como continuar. Tudo que eu consegui chorar da Milena, da Elisa, eu não consegui. Eu reprimi esse choro, eu segurei esse choro. Eu falei, Senhor, eu não consigo. Eu vou chorar no banheiro, a lágrima não desce, parece que eu sequei. E é muito perigoso você deixar isso acontecer. Pela ciência, eu sabia disso. Falei, meu Deus, se eu secar, nesse sentido, se meu sentimento secar, se isso acontecer comigo, eu não vou conseguir ser uma boa mãe, boa esposa, eu não vou cumprir meu chamado, daqui a pouco eu tô desistindo do negócio, e eu sei da tendência à depressão que a minha personalidade tem. Não posso deixar isso acontecer. É muito importante a gente ter esse autoconhecimento. E aí eu falei, Senhor, a tua palavra fala que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado, que as chagas dele nos cura, que a morte da cruz, ela é completa, não tem nada que fica para trás. Eu falei, Senhor, o Senhor precisa, faz valer essa palavra em mim, faz cumprir a sua palavra, o Senhor tem compromisso com a sua palavra, então faz cumprir essa palavra em mim. Senhor Jesus, e foi bem desse jeito, foi muito genuíno, sabe? Eu falei, Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor me lave com seu sangue novamente, eu preciso que o Senhor, através das suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu preciso que o Senhor sare esse trauma que nenhum remédio vai sarar. Esse é um versículo que te inspira? Eu gosto tanto de ter os versículos, eu preciso escolher um. Para esse momento, qual o versículo que te inspira? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque apesar da dor e do choro, esses dias eu chorei de novo, gente, eu não tô chorando aqui porque, não sei porquê, que o Senhor é bom, mas não é que a gente não chora, não é que não dói. Eu tô na expectativa, eu tô cuidando do meu corpo para tentar uma nova gravidez. Foi em março agora, eu preciso esperar mais um pouquinho, mas daqui a pouco vocês vão ver eu dando essa notícia. Mas não é que não dói, mas é que eu sei que todas as coisas cooperam. Você é uma nova mulher. Eu nem sei quem era aquela Laís. De verdade, esses últimos 2 anos da minha vida, eu falo assim, olha, eu acho que eu brinquei de ser crente muito tempo. E que agora que o Senhor me revelou tesouros escondidos, é que eu sou filha dele de verdade. Não porque ele ausentava de mim a paternidade, mas porque eu, como filha, não buscava essa paternidade. Esse pertencimento, essa certeza absoluta. Como diz a gente estava lendo Salmos 46, né? Eu falo assim, eu sei. Não, por que você sabe que o Senhor vai fazer? Porque eu sei. Eu sei, porque eu sei quem Ele é, porque Ele se apresentou a mim, porque o Espírito Santo... Inclusive, no dia que eu perdi a Elisa, a médica queria me dar uma anestesia peridural. E eu falei assim, eu não quero uma agulha na minha coluna. Por mais que eu saiba que é seguro, mas eu falei assim, somos seres humanos, eu não queria.
Eu falei, não pode ser anestesia geral, porque eu só queria apagar aquele momento. Eu não queria ver minha outra filha nascendo e eu tendo que fazer uma curetagem. O meu marido do lado, eu com as pernas abertas pra cima e a mulher me cutucando. Eu não queria ver aquilo, eu queria dormir, eu queria apagar aquele momento da minha mente. Assim como foi na Milena, eu não vi nada, foi anestesia geral. E ela não queria dar porque eu tinha tomado um café. E eu falei assim, não, mas faz tempo, porque ela tem o risco de ser broncoaspirar, né? Eu falei, não, mas faz tempo, eu só comi isso, eu não almocei, eu tô o dia inteiro sem comer e tal. E aí ela falou, tá bom. A anestesista falou assim, não, tá bom, vamos fazer assim. E aí ao mesmo tempo falou assim, ai meu Deus, e se acontecer alguma coisa? Porque eu tenho um filho, tipo, você não tem o direito de morrer, eu tenho um filho. E por ter vivido o abandono paterno, a última coisa que eu falei assim, não, eu não vou deixar meu filho, não posso deixar meu filho não pode sofrer o que eu sofri. Tem essa conversa na mente. Normalmente quando você sofre uma coisa, você não quer que aquilo aconteça com seu filho, com seu ente querido, assim, mais próximo. E aí eu deitei assim e falei assim, Espírito Santo, fica comigo. Quase assim, não deixa eu morrer, quase que foi essa conversa. Eu ouvi, foi a primeira experiência que eu tive, assim, forte, com o Espírito Santo, de ouvir aqui audível, desse lado da minha cabeça, falar assim, eu tô aqui. E eu só fechei o olho, quando eu abri o olho já tinha acontecido tudo, tava tudo bem. Amém. Então, e assim, então em resumo, são experiências muito fortes, muito intensas, que a gente passaria o dia conversando sobre isso. Mas que o Senhor tem fortalecido, tem expandido o ministério que eu não achei que eu teria, e Ele tem entregue, tem me falado, tem revelado, tem testificado através de outras pessoas, de todas essas coisas que aconteceram, não pela vontade dEle, mas pela permissão de mulheres que passam por isso. E aí começou a chover no consultório mulheres que perderam filhos, que perderam 6 gestações, que perderam 8 gestações. Eu falava assim, Senhor, a gente tem um trabalho aí, eu acho que o Senhor, tá bom, o Senhor me escolheu pra gente trabalhar com isso. E eu brinco e falo, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma sairá sem um versículo e uma palavra do Senhor. Porque é isso que Jesus fez, então aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. E o Senhor tem trazido essas mulheres, porque ainda é um tabu grande falar sobre isso. Não um tabu que eu falo não de que vamos esconder, mas de que há uma vida que o Senhor pode estabelecer depois de acontecimentos tão intensos e tão doloridos como esse. Sim. Laís, nós temos uma caixinha. Essa caixinha é uma preciosa, regada de palavras. Eu gostaria que você tirasse uma. É o nosso mesmo. Nossa. Tudo na dispensação dele. Gente. Eu preciso ler. Precisa. Ai. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Esses dias o Senhor me revelou coisas novas que estão para acontecer e você sabe porque Ele testificou. Por isso que na hora que eu peguei eu nem consegui ler direito, porque eu realmente me emocionei muito agora. Porque aquilo que Ele me falou esses dias sobre ministério, sobre receber mulheres e cuidar delas, é algo que nem de longe eu imaginaria que Ele faria através da minha vida. E não porque eu mereça ou porque eu saiba como fazer, porque me veio um temor muito grande de como será feito, mas porque Ele confiou em mim esse propósito. E a gente só pode falar sim, né? Laís, quero te agradecer por esse momento, mas eu gostaria, assim como os irmãos Rafael e Jamile, eles pedem sempre para todos os convidados fazerem uma oração. Gostaria que você fizesse uma oração e quero te agradecer muito por esse momento, né? Esse momento precioso, esse momento que a palavra desce quentinha, né? Tudo desce quentinho do trono, porque hoje eu vejo que você é uma mulher restaurada pelo trono, é uma mulher forte, sim, é uma mulher de uma força inspiradora para outras mulheres. Não é à toa que você está aqui.
né? Uma mulher que inspira, uma mulher, sim, que forma opiniões, que ensina as pessoas a dizerem um simples não. Para quem não sabe, a doutora Laís que me ensinou a falar não, viu, gente? É simples assim a vida, né? A vida, ela é simples. Se a gente viver na dispensação do Senhor, a simplicidade, ela não quer dizer que você vai alcançar, não é imaturo. A simplicidade do Senhor, ela não é imatura. Mas a simplicidade do Senhor, ela te traz uma maturidade, né, iminente, para a gente poder caminhar de mãos dadas com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, né? E a gente não vive sem essa dispensação. Então eu gostaria que você fizesse uma oração. E para você que está aí em casa, olha, não percam um detalhe. Se quiserem assistir de novo, assistam, né? Então eu gostaria, doutora, que você fizesse uma oração por todas aquelas mulheres que querem ligar os seus sonhos, né? Que querem restaurar os seus sonhos a uma realidade nua e crua, mas que tem algo muito maior que vai cuidar delas, do início até o final. Amém. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus eu oro, te agradecendo por esse momento, te agradecendo pela minha vida, pela vida da Cleide, pela vida dos nossos irmãos, que geraram esse momento aqui, esse espaço, esse momento de conversa, que tem, através das suas vidas, prosperado tantos caminhos, compartilhando tantos testemunhos. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance as vidas que estão ligadas conosco agora, que estão nos ouvindo agora. Pai, eu peço que o Senhor faça através do Teu Espírito Santo, o Espírito Santo que conhece as profundezas do seu coração, que também vai até as juntas e medula da pessoa que está ouvindo agora. Eu peço que o Senhor resgate os sonhos, que o Senhor os faça lembrar, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Que o Senhor faça lembrar todas as promessas que o Senhor deu, que o Senhor fez, através da Tua palavra, através do Teu povo, através de uma mensagem de um pregador. Que o Senhor faça lembrar todas as promessas a essas mulheres, a esses homens que estão nos ouvindo agora. Nós sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e que creem no Teu nome. Então, eu peço, Senhor, que o Senhor abra os céus, que o Senhor mostre a eles o que está ainda retido e pronto para ser acessado. Que o Senhor envie os Teus anjos ministradores a cada um que está nos ouvindo agora, para que eles tenham ideias, para que eles tenham um renovar de mente e um fortalecimento no espírito e no corpo para realizar tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um que está nos ouvindo, Senhor. Seja no dia de hoje, seja daqui a quanto tempo for necessário, mas que a Tua ação, porque a Tua obra é completa, que a Tua ação seja viva e que eles possam perceber em sinais, em sonhos, em palavra, em profecia, o que o Senhor tem para cada um e como é bom servir o Senhor, e como é bom honrar o Teu nome, e como é bom e é gratificante buscar pela Tua presença, porque é só a Tua presença que nos fortalece, é a Tua alegria que nos dá força, é o Senhor que faz, o Senhor é quem faz, o Senhor quem faz a ferida e ligará, o Senhor é quem faz a promessa e a faz cumprir, é o Senhor que tem o coração do rei nas suas mãos, o Senhor é quem abre a porta e quem fecha, e que essa fé seja vivificada todos os dias na vida dos nossos irmãos, para que eles entendam que é o Senhor quem faz, quem realiza, quem cura, quem transforma, e que cada um hoje tenha a sua esperança renovada, tenha a sua mente renovada e receba tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Laís, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. E assim terminamos mais um episódio. Esse é o primeiro, né? Até o próximo episódio. Lembrando que o programa Nova Mulher, ele vem ao ar todas as quartas-feiras, às 7 da manhã. Então, preparem-se que tem muito mais. Esse só foi o primeiro. Aguarde que vem mais. Obrigada. Até a próxima. Em nome de Jesus.